Em meio a um deserto na Líbia, um homem misterioso que parece ser um jornalista estrangeiro está sendo transportado por um grupo terrorista até um cativeiro dentro de uma caverna e, quando chega lá, é jogado em uma cela como se fosse lixo, porém ele não parece ser um refém qualquer, pois espera os terroristas saírem para baixar suas calças e tirar um objeto cortante de seu orifício. Que nojo. Então, com esse objeto se solta e se comunica com outro refém que estava ao seu lado, dizendo que aquela era uma missão e estava infiltrado para tirar ela daquele local. Depois disso, coloca novamente o seu capuz e espera o melhor momento para atacar. Assim, quando um soldado desavisado vai o hidratar, é finalizado com aquele mesmo objeto que utilizou para se desamarrar, começando um tiroteio e mostrando que ele não é pouca coisa. O último sobrevivente dos terroristas tenta fazer a refém de refém, só que antes mesmo de finalizar a ameaça, parte dessa para melhor, ou não. Assim, todo mundo sai feliz, pois o espião completa sua missão e a refém foi salva. Só que não, pois o objetivo era tirar ela dali, mas viva já é outra história, mandando ela também para um lugar melhor. Cruz, que é o chefe do espião, vê uma reportagem sobre um ataque que aconteceu em seu território, enquanto um político do alto escalão começa a receber várias ligações relacionadas a esse atentado. O mesmo pergunta como vão resolver a situação, porém Cruz explica que tem o homem certo para o serviço. Já o agente está tirando umas férias, pois ninguém é de ferro, né? Só que não dura muito tempo, pois logo é contatado por Cruz de uma forma bem diferente, diga-se de passagem, pelo seu PS4, e tramar planos ultra secretos pelo videogame é no mínimo genial. Vamos voltar pro filme. Voltando pro filme, o agente aceita sem problemas a tarefa, já que as férias estavam meio sem graça e parte direto para sua próxima missão. E o plano seguinte é passado por Cruz, se infiltrar em uma gangue que está dando suporte pro terrorista que atacou o prédio, cujo nome é Al-Tayeb, porém o espião não entende muito bem o porquê entrar nessa gangue. Então, Cruz explica que o líder da gangue se chama Victor Pastore e é um grande amigo de Tayeb dos tempos que trabalhavam juntos na América do Sul. Assim, fica tudo resolvido e o espião pergunta qual a identidade ele vai utilizar dessa vez, mas Cruz diz que ele será ele mesmo, pois precisam de uma história sólida para entrar na equipe rápido. Assim, descobrimos que o nome do espião é Adam Franco e, para conseguir se infiltrar no grupo de Victor, a equipe de Franco, formada por Cisco e uma mulher que é tão relevante na história que eu não sei nem o nome, sequestram o filho do recrutador, o braço direito de Victor, e responsável por colocar novos membros no grupo. Assim, no outro dia, ele é apresentado para a equipe como um novo membro. Então, ele conhece Yourself, que o apresenta para o resto do grupo, e olhando esse grupo, o Franco percebe que é de uma qualidade meio duvidosa. E, para chamar a atenção de Victor o quanto antes, já que a missão tem que ser feita rapidamente, ele começa a insultar o chefe da segurança denominado Bogdan. E o mesmo se sente ofendido, partindo para cima de Franco e ganhando o nariz quebrado de presente. Porém, dá certo, já que Victor chega no local dando um soco no estômago de Franco e mandando ele abaixar a bola, pois quem manda ali é ele. E, para esfriar a cabeça, Franco já é colocado em uma missão com Pee-wee. Não esse Pee-wee, e sim um mais sem graça. Eles vão até o banqueiro, um especialista em roubo de banco, pegar algumas plantas. Só que como o Pee-wee se mostra meio ansioso, o banqueiro começa a colocar dificuldades na negociação e fala que precisa de mais tempo. Porém, Franco o interrompe de um jeito bem delicado, quebrando seu pulso e pedindo o que veio buscar. Enquanto isso, a nossa sem nome e o Cisco estão observando a casa de Victor, mas há complicações, pois havia um bloqueador que impedia eles de escutar as ligações, fazendo com que tenham que colocar uma escuta remotamente no escritório. Já depois do serviço concluído, Franco e Pee-wee vão dar uma curtidinha em uma balada, pois o homem merece e precisa descansar um pouco, só que não dura muito tempo, já que a confusão o persegue e uns caras tentam invadir a boate. Entretanto, quando Franco fica sabendo, sai pra descer a porrada em todo mundo e acaba com a bagunça, depois levando a dona da boate e esposa de Victor para casa.
O nome dela é Natalia e é dito que ela é brasileira, mas sinceramente eu pelo menos nunca vi uma Natalia na minha vida. Se vocês conhecem uma Natalia, já deixa aí nos comentários. Ela termina pedindo para ele levar o seu filho para a escola, pois se sente mais segura depois de ter visto ele em ação na boate. Enquanto isso, Victor está com sua filha Helena, a ajudando nos estudos, mas quando Yourself aparece com a ficha de Franco, ela pega as coisas e sai dali. Já Yourself fala pro Victor de como Franco parecia o Bruce Lee na boate. Porém, Natalia chega começando uma briga com ele e os dois parecem não ter um casamento dos melhores. Ela reclama da bagunça que aconteceu na boate. Já o seu filho Jonathan vai até Franco e quando vê o seu rosto faz até uma piadinha falando que ele precisa aprender a brigar. Mas o erro dele é não acompanhar o familiarizando, pois se acompanhasse saberia que o homem é bom de briga. E se você acha que o Franco é bom de porrada, já chega dando aquele soco no like e se inscrevendo e bora voltar pro filme. Quando os dois estão indo para a escola, Helena aparece impedindo que Franco leve, assim o mesmo que já está cansado nem reclama e volta para sua casa para tentar tirar um cochilo. Mas o mesmo acorda com a entrega das escutas que a equipe havia mandado para ele plantar no escritório e com isso tenta dormir de novo, só que Victor o chama de volta para a mansão. Já na mansão, Victor o parabeniza pelo trabalho na boate e Franco diz que está sendo pago para isso. Entretanto, Victor o interrompe e fala que ele não vai ser pago, pois precisa pagar o conserto do nariz de Bogdan, que o mesmo quebrou. Franco então começa a falar sobre ele ser o substituto de Bogdan como chefe da segurança, porém Victor fala que ele chegou agora e não pode já querer ir sentando na janela. Já mais tarde, Franco tenta novamente buscar Jonathan, só que Helena chega de novo falando para ele não se aproximar da criança e vai buscar sua bolsa no carro de Franco. Assim, pegando também os documentos sobre o seu passado e quando Helena chega em casa, começa a analisar aqueles papéis. Ela descobre que Franco havia matado um homem, pois o mesmo tinha abusado sexualmente de seu irmão mais novo. Passa então para a boate, onde um dos capangas, que também é tão relevante na história que eu não sei nem o nome, está com uma das garotas de Natalia. Ele abre a boca sobre as plantas que o Franco havia pego lá do banqueiro, assim ela vende essas informações privilegiadas para uma gangue rival. Porém, Franco que agora está de segurança da boate, pois o homem parece um trabalhador brasileiro que vive fazendo hora extra, só que no caso dele sem receber, observa tudo aquilo, mas volta a fumar o seu cigarro bem tranquilão. Altayeb, que é o vilão do filme, ou pelo menos era pra ser, pois eu já tinha esquecido dele, está contando uma história para sua filha. Quando começa um ataque surpresa em sua casa, finalizando todos, ele tenta proteger a sua filha, mas uma granada cai em seu pé. Com isso, o acordando, pois aquilo tudo não passava de um pesadelo. Jonathan está tendo a sua festa de aniversário, mas nem mesmo a sua mãe o dá atenção e Helena observa tudo aquilo até que Franco chega com um presente para o garoto, dizendo que vai o ensinar a lutar. Já Helena vê aquilo sem ser ríspida como antes, pois agora conhece a história de Franco e sabe que ele não é tão ruim como todos falam. Só que tudo isso é feito para não desconfiarem da principal missão de Franco, que é colocar uma escuta na sala de Victor. Mas quando está indo até lá, é parado por Pee-wee, que fala sobre um trabalho que eles precisam fazer mais tarde, só que depois disso ele consegue entrar no escritório e colocar uma escuta. Porém, quando ele vai colocar a segunda escuta, Victor entra na sala e pergunta o que ele está fazendo, assim ficando em apuros. Entretanto, Jonathan sai de dentro de uma caixa e fala que eles estão brincando de pique-esconde. Então Franco consegue se safar. Victor faz uma ligação e Cisco com a mulher sem nome consegue interceptá-la, com isso a escuta funcionando. Já Franco sai com Pee-wee para uma missão, só que Cisco acha aquilo meio suspeito e o seguem. O trabalho que eles vão fazer é assaltar um banco e todos têm a sua função. Enquanto os três vão invadir o local, Franco precisa ficar atento, pois será o piloto de fuga e tudo parece dar certo. Só que quando estão fugindo, um carro bate neles e todos ficam inconscientes. Franco acorda meio zonzo e reconhece o homem do dia que estava de segurança na boate. Eles estão indo roubar os ladrões. Porém, Cisco aparece e o finaliza, assim dando tempo de Franco recuperar a consciência. E como já sabemos, o homem é bem treinado, então consegue finalizar todos sem problemas. Só um dos capangas que leva um tiro. Ah, mas isso aí é o de menos. Não tem graça, cara. Não tem graça.
Você tá rindo? Enquanto isso, Victor paga todos pelo serviço e manda eles saírem, menos o Pee-wee, que pega a bolsa com o resto do dinheiro e vai para algum lugar. Mas Franco, que já estava desconfiando dele, o observa, pegando o seu carro e o seguindo até chegar em uma lojinha. Enquanto isso, Natalia recebe uma ligação sendo cobrada, pois o plano de tomar o dinheiro do assalto falhou e foi ela que mandou uma de suas funcionárias dormir com um dos capangas de Victor, para ter informações privilegiadas. Com isso, o mandante da operação para qual a Natalia trabalha sequestra o seu filho Jonathan, que estava com Helena. Natalia então pede ajuda para Victor, mas o mesmo ouve tudo aquilo e diz que não vai ajudar, pois Jonathan não é o seu filho de sangue. Porém, a Helena ouve tudo aquilo por detrás da porta e se desespera, ligando para o Franco como sua última esperança. Entretanto, o mesmo diz que não pode ajudar ela e desliga o celular em sua cara, mas fica bastante apreensivo e vai até Cisco, que também estava seguindo o Pee-wee, assim pegando algumas armas para ir ao resgate do garoto. Ele localiza o Jonathan e chega no local bolando um plano bem nojento, diga-se de passagem, porém eficiente. Ele pega algumas fezes de cachorro que tinha ali perto e passa pelo seu corpo para se passar por morador de rua. E assim consegue entrar no prédio como um viciado e começa a eliminar todo mundo, pois essa é sua habilidade especial, né? Depois de muito tiro, porrada e bomba, sobra somente o chefe, que fica desesperado só de ver o Franco e tenta usar o garoto como refém. Mas, como vimos no começo do filme, essa não é uma das melhores estratégias, então depois de finalizar o chefe, ele leva Jonathan novamente para sua casa. Mas ao entregar o garoto, infelizmente vem a morrer, assim terminando o filme. Brincadeira, pessoal, ele só desmaia mesmo. E se formos parar pra pensar, é a primeira vez que o homem consegue descansar sem ninguém atrapalhar ele. Porém, precisou quase morrer pra isso acontecer, né? Cisco, que viu Taiyeb sair da loja onde Pee-wee entrou, o segue e o rende, porém é finalizado por Pee-wee, que o dá um tiro pelas costas. E depois do tão desejado cochilo, Franco acorda e, para agradecer a Helena, que estava o ajudando, carinhosamente a abraça pelo pescoço e fala que não precisa mais de sua ajuda. Assim vai embora, só que o Selfie, desconfiado, o confronta de como ele conseguiu encontrar o garoto, porém Franco tenta desviar o assunto e só acaba saindo. Ele tenta contatar o Cisco, que não atende, então vai até o lugar que eles se viram pela última vez e invade uma loja para ver as câmeras. Assim, vendo o Taiyeb que passou por ali, porém o alarme da loja é disparado e alguns policiais chegam no local. Só que Franco diz que está com eles e tudo fica bem, porque é só você falar que está com os policiais para tudo ficar certo, né? E o Selfie, que já estava desconfiado de Franco, observa tudo aquilo e liga para Bogdan. Eles têm uma conversa e o Selfie fala que Franco é um policial. Só que a mulher sem nome intercepta tudo. Já Victor descobre que foi Natalia quem passou o plano do banco e a observa bem tranquilamente. Cruz está conversando com o ministro e o mesmo está desesperado, pois Taiyeb o enviou uma carta que havia uma imagem que podia o comprometer. Dos dois fazendo um acordo, invertendo totalmente a ideia inicial do filme, pois ou Taiyeb não é um terrorista ou o ministro é um terrorista, já que os dois tinham algum tipo de acordo. Já Bogdan e o Selfie e um figurante estão bolando um plano para pegar Franco, só que eles ficam meio receosos, pois sabem da capacidade do mesmo. Só que do nada aparece a mulher sem nome e finaliza os três, mostrando que ela é útil e eu estava errado. Porém, ela também é baleada. E aqui eu gostaria de pedir um segundo de silêncio para ela, pois fez muito pelo Franco e até agora eu não sei o seu nome. Pronto, e muito obrigado pela participação. Franco acorda depois de uma bela soneca e recebe uma ligação de Pee-wee, que está o agradecendo, já que ele não sabia que o mesmo era um agente do governo, e Franco começa a localizar a sua ligação, pois já descobriu que Pee-wee trabalha para o Taiyeb. Depois de rastrear o Pee-wee, Franco já chega no local, finalizando um coitado que estava assistindo um jogo de futebol no seu celular, e consegue chegar sem dificuldades até o Taiyeb, já que não havia seguranças. Ele dá um tiro em sua perna e pergunta sobre o dinheiro, mas Taiyeb começa a explicar que Cruz tinha tramado uma teoria da conspiração, para que o mesmo fosse incriminado como um terrorista, e o ataque no prédio foi parte do plano, e o dinheiro todo foi utilizado para tentar salvar sua filha, que estava em estado
estado grave, depois de serem atacados. E Altaieb diz que não liga para o que acontece com ele, porém quer que sua filha fique bem e pede para Franco uma última oração para sua filha, pois o homem é muito religioso. E o Franco fica comovido. Entretanto, quando Altaieb está terminando a sua oração, uma equipe especializada mandada por Cruz o finaliza, e a mesma começa a destruir todo o local. Piuí vê tudo aquilo e fica em choque, só que Franco diz que ele precisa ser forte e confiar nele. Mesmo assim, ele está muito abalado e diz que não vai conseguir, mas Franco motiva. E depois de muito tiroteio, Franco consegue fugir com Piuí. Já Helena, que estava no local do incidente, pois havia cuidado de Franco, é presa e Victor descobre sobre a traição de Natalia e a mata de uma forma bem bruta. Só que Cruz está limpando todos os rastros que pode o ligá-lo a Altaieb e começa finalizando Victor e depois vai para o recrutador e o seu filho. Enquanto isso, Helena consegue sair da prisão e liga para o conselho tutelar à procura de seu irmão, só que não consegue falar com ele, então vai pegar um ônibus, contudo Cruz já está perseguindo. Porém, Franco aparece e o Cruz tenta o finalizar, mas esse é o maior erro de sua vida, que custa ela, e assim termina o filme. E aí, gostou do filme? Em um x1, quem vocês acham que venceria uma luta? O John Wick ou o Franco? Eu apostaria no Wick, mas o Franco não fica para trás, hein? E aí, gostou? Então já deixa aquele like e se inscreve e fui!